Por que o seu cliente deve fazer recuperação judicial? O que objetivamente ele ganha com isso? E você, meu caro colega, o que você ganha com o ingresso do seu cliente em recuperação judicial? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado, criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo de recuperação judicial. Então, antes de responder essa questão, eu convido você a curtir meu canal, a comentar esse vídeo, a sugerir algum tema que envolva esse sistema de insolvência previsto na Lei 11.101. Então, pausa, faz isso, depois volta para cá. Marcelo, o que eu devo dizer para o meu cliente quando ele estiver em dúvida sobre se ingressa ou não ingressa com o pedido de recuperação judicial? A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que ingressar em recuperação judicial, melhor dizendo, a decisão do seu cliente é distinta de uma decisão para ingressar em juízo com um pedido convencional. Explica melhor, Marcelo. Veja bem. Quando nós estamos diante de um divórcio, de uma briga entre um casal, a resposta judicial está clara e ninguém irá ao escritório de advocacia porque está em dúvida sobre o que deve fazer ou como proceder. Um sujeito agredido verbalmente, ele sabe que se ele procurar um escritório, se ele procurar você, ele estará buscando no judiciário pleito de reparação de danos morais, por exemplo. Agora, veja bem, recuperação judicial não é uma resposta óbvia ao agente econômico em crise. Recuperação judicial não é uma resposta que surge ao natural diante de um cenário de adversidade econômica. Por isso você precisa sim, além de saber manejar um instituto, você precisa ter argumentos substantivos para convencê-lo do ponto de vista mais íntegro da correção em ingressar com o pedido nesse viés de recuperação judicial. Por que eu digo nesse viés? Porque é possível também você ventilar a recuperação extrajudicial, é possível também você pedir negociação preventiva, que também está previsto na Lei 11.101. Enfim, há outras variáveis aqui, mas eu estou me detendo deliberadamente na recuperação judicial. E aí eu lhe digo, você precisa sim convencer, para o bem do seu cliente, convencê-lo a ingressar em recuperação judicial. E aí você vai me perguntar, Marcelo, em que bases, quais os argumentos que eu devo utilizar? Esse é o objeto desse vídeo. Fica comigo até o final que você vai compreender quais os melhores caminhos para essa persuasão. Então, assim, exemplos, interessante, mas sobretudo conhecimento científico. Meu caro colega, se discute o que um acha, o que o outro pensa. Se discute olhares doutrinários, se discute cogitações estratégicas, mas não se discute conhecimento científico baseado em pesquisa empírica. É isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero dividir com você argumentos científicos que põem por terra qualquer objeção para o ingresso em recuperação judicial. E esses argumentos de cunho científico foram extraídos da universidade. E eu estou me referindo objetivamente ao Observatório de Insolvência da PUC São Paulo, que extraiu, a partir de centenas de recuperações judiciais, dados interessantíssimos para você compartilhar com o seu cliente. A partir destes dados, retirados do campo de batalha, retirados dos processos em curso, retirados dos processos que já foram encerrados, você conseguirá argumentar, como 2 mais 2 são 4, que o melhor caminho para o seu cliente é sim o ingresso em recuperação judicial. Vamos lá? Você deve apresentar esses argumentos a partir de um critério pragmático, utilitário, a partir dos benefícios objetivos que a recuperação judicial oferece. Por quê? Porque a cabeça do seu cliente, a cabeça do empresário é uma cabeça pragmática, uma cabeça que é voltada à prática, aos benefícios, às questões que envolvem o benefício concreto.
E qual o melhor benefício que a recuperação judicial oferece? Pergunto e respondo, provocando a sua inteligência. O melhor benefício é chamado pela boa doutrina de stay period, que significa a suspensão de todas as execuções em face da recuperanda, pelo prazo legal de 180 dias prorrogados por mais 180, mas que o observatório de insolvência que você vai colocar na sua mesa já sinaliza um período maior. Perfeito? É isso mesmo. Qual é o período do stay period previsto, analisado nas questões enfrentadas pelos pesquisadores? A média do stay period no Tribunal de Justiça de São Paulo, das varas comuns, está em 506 dias. O que eu estou querendo lhe dizer, meu caro colega? Pausa, coloca mais lento esse vídeo, reflita, pegue uma água, pegue um chá e venha comigo. O que eu estou querendo lhe dizer é que após o deferimento do processamento da recuperação judicial, em média, desse período até a aprovação do plano, a RUP, faz-se 506 dias na média dos processos. Você pode dizer para o seu cliente que vai outorgar ao cliente 506 dias? Óbvio que não. O que você pode apresentar é que a média é essa. Na vara especializada, você vai ter uma média um pouco menor. A média entre o deferimento do processamento da recuperação judicial e a decisão que aprova o plano em assembleia é de 384 dias. Agora veja bem, em ambas as circunstâncias nós estamos diante de um período superior ao prazo máximo previsto em lei. Seja 506 dias, seja 384 dias, em ambos os casos nós estamos em um período superior ao período legal de 180 dias, mais 180 dias. Qual o cliente que não vai se interessar em acionar esse mecanismo, em se beneficiar desse instituto previsto em lei? Agora, corta para mim, porque eu vou explicar como enfrentar a principal objeção que o seu cliente tem. O principal medo, o que faz ele perder o sono. E ou você debela essa objeção, ou você atropela esse medo, ou você não vai fechar o contrato. O principal medo do seu cliente qual é? O principal medo do seu cliente é ingressar em recuperação judicial e essa recuperação convolar em falência. O que tira o sono do seu cliente é a convolução após o ingresso em recuperação judicial. Marcelo, como é que eu enfrento isso do ponto de vista científico? O que é ciência? O que o Observatório de Insolvência tem a ver? Ou melhor, tem a dizer a respeito disso? Bom, visita o Observatório de Insolvência, esse dado, ou fica mais 5 minutos aqui que você vai ter todos esses dados devidamente organizados para utilizar e fazer recuperação judicial. Em média, 88,4% das assembleias de credores que deliberam sobre o plano de recuperação judicial aprovam-o. O que eu quero lhe dizer, em bom português, é o seguinte: de cada 100 processos de recuperação judicial que vão à assembleia de credores, 88,4 processos resultam em aprovação do plano de recuperação judicial. Ou seja, a chance de aprovar um plano de recuperação judicial é muito maior do que de reprovar. De cada 10, quase 9 aprovam. E esse dado deve ficar claro como a luz para o seu cliente. Porque é a partir dessa segurança que você vai oferecer que ele vai decidir contratar o seu trabalho, que ele vai decidir acionar esse mecanismo jurídico extraordinário para a superação da crise do agente econômico. Então você deve sim apresentar os dados com todo o detalhamento. Vamos lá. Marcelo, além desses benefícios, quais são os outros benefícios
que você sugere que eu mencione? Vamos lá, vamos lá. O cliente, quando ingressa nesse contexto de crise, ele, em regra, quer fazer o pagamento nas condições possíveis. E ele tem muita curiosidade de saber como os planos funcionam, operam, qual é a média de aprovação destes planos. E aí você vai fechar o contrato a partir dos dados que eu vou lhe passar agora. Então, como é que funciona o plano de recuperação judicial? O plano de recuperação judicial é o documento apresentado pela empresa ao conjunto de credores que sinaliza a forma de pagamento das dívidas que a empresa possui. E esse plano será aprovado por cada classe de credores. Classe 1, credores trabalhistas, classe 2, credores com garantia real, classe 3, credores quirografários e classe 4, credores microempresas ou empresas de pequeno porte. Eu vou sinalizar para você quais são as 3 médias principais dos planos de recuperação judicial das primeiras 3 classes. Classe 1, credor trabalhista, em média recebe após 1 ano de aprovação do plano de recuperação judicial. Normalmente, ou com um deságio menor ou sem deságio. O que eu estou querendo lhe dizer com isso? Eu estou querendo lhe dizer que nesse primeiro aspecto, credor trabalhista, você tem que manejar com algum cuidado. Porque o deságio ainda é objeto de intenso debate jurisprudencial. Não existe consolidado nos tribunais superiores a possibilidade de impor um deságio agressivo na classe 1 credores trabalhistas, mas existem sinalizações que apontam para essa possibilidade. Então, você deve sim pensar em manejar o crédito trabalhista, mas com um pouco mais de cuidado. Porque após a aprovação do plano e 1 ano que você tem para segurar o pagamento após a aprovação, compreende? Você, em regra, teria que pagar. Há uma série de ruídos a respeito, eu produzo muito conteúdo sobre o crédito trabalhista, então visite outros vídeos meus que você entenderá melhor as particularidades que estão na mesa. Agora, a classe 2, e aí credores com garantia real, veja a média que nós estamos extraindo dos dados científicos. Em média, na classe 2, credor com garantia real, nós temos um deságio de 47%. Ou seja, de cada 10 milhões devidos, os empresários estão pagando 53, ou melhor, 5,3 milhões. De cada 10 milhões, os agentes econômicos estão pagando 5,3 milhões. Uma economia de 4 milhões e 700, em um total de 10 milhões, claro. Agora veja bem, qual é o prazo desses 4,7 milhões? Qual é o prazo de pagamento? O prazo de pagamento é 9 anos após a aprovação do plano. Isso quer dizer que o agente econômico ingressou em recuperação judicial, teve o stay period, que em média está 506 dias ou 384 dias por aí, não sei de cor, mas eu mencionei há pouco. Após esse prazo, aprovou o plano e, após a homologação judicial do plano, 9 anos de pagamento. Você percebe que esse benefício é um benefício extraordinário? Eu estou me referindo à classe 2, credores com garantia real, mas vamos adiante, vamos à classe 3. E a classe 3, credores quirografários, é a grande maioria das dívidas que os agentes econômicos possuem. Credor quirografário. Classe 3. Média do deságio, 70,8%. Ou seja, de cada 10 milhões devidos, deságio de 70,8%, deságio de 7 milhões. O que quer dizer que o cliente que deve 10 milhões vai pagar 3 milhões. E deixa eu ir um pouquinho além. Sabe qual é o prazo aprovado na média desses 3 milhões? 9 anos. E esses 9 anos após o período chamado stay period. Agora, corta para mim, você percebe que esse benefício é um benefício incomparável a qualquer outro?
Imagine uma empresa com uma dívida de 20, 25 milhões. É seguro afirmar que, analisando o quadro de credores, você consegue reduzir essa dívida de 25 milhões, por exemplo, para uma dívida de 12 milhões, de 10 milhões, de 8 milhões, alongadas em 9 anos após pelo menos um ano, na forma da lei, de suspensão de todas as execuções. O benefício, portanto, é evidente. E deixa eu te contar um segredo. O seu cliente sabe disso. O seu cliente sabe que o benefício é evidente e que vale a pena, portanto, acioná-lo. Agora, e para você? Para você é interessante o ingresso nesse mercado? Meu caro colega, quando você fecha o primeiro contrato, nesse exemplo que eu acabei de mencionar, você terá, primeiro, um percentual desse valor total e, segundo, você pode sim contratar um percentual do deságio alcançado. Isso significa valores expressivos. E isso significa simplesmente cumprir os postulados legais que estão inseridos na Lei 11.101. Tenho certeza que você percebeu a potência do Instituto. Tenho certeza que você ganhou aqui bons argumentos para fechar o contrato. Você não pode titubear nesse momento, você não pode ter dúvidas nesse momento, você não pode falar com insegurança nesse momento. Por isso que eu sugiro, por isso que eu recomendo que você, nesse momento, entregue para o cliente os dados do observatório. Eu tenho um paper com os dados centrais que eu aqui expus, por isso foi muito fácil gravar esse vídeo. Eu simplesmente abri o resumo dos dados do Observatório de Insolvência e compartilhei com você, meu caro colega. Portanto, se você gostou desse vídeo, curta, comente. Você pode me perguntar, Marcelo, e os outros créditos, os créditos que dizem respeito a contratos com alienação fiduciária, créditos de locação, todos estes contratos, se estiverem sob o abrigo de bens essenciais, também se submetem ao processo de recuperação judicial e também tem a proteção, a blindagem que o stay period oferece, porque o que fundamenta o propósito maior de todo o instituto, de todo o processo, é o soerguimento do agente econômico, é oferecer condições objetivas, econômicas, materiais, concretas, para que o agente econômico supere o cenário de crise, preservando a função social da empresa, que significa a preservação de empregos, a preservação do interesse dos credores, a preservação dos interesses, inclusive, do crédito fiscal, que é o interesse do Estado, que é o interesse do bem público. Meu caro colega, se você gostou desse vídeo, curta, comente e, em breve, a gente trará novidades. Grande abraço e em frente!